legado que começou depois dos 60 anos. Você já parou para pensar quantas pessoas desistem do sonho antes mesmo de tentar? Agora imagine alguém que foi rejeitado mais de 1000 vezes, perdeu tudo o que tinha e mesmo assim decidiu começar do zero, aos 65 anos de idade. Esse alguém se chama Harlan David Sanders, mais conhecido como o Coronel Sanders, fundador da gigante do frango frito KFC, Kentucky Fried Chicken. Mas a história dele vai muito além do frango. É uma história de resiliência, empreendedorismo e reinvenção. Tudo começou cedo. Sanders nasceu em 1890, em Indiana, nos Estados Unidos. Perdeu o pai aos 6 anos. Sua mãe teve que trabalhar fora, e ele aprendeu a cozinhar ainda criança, cuidando dos irmãos. Com apenas 10 anos, começou a trabalhar. Saiu da escola no ensino fundamental. Durante a vida, passou por vários empregos: lavrador, condutor de bonde, vendedor de seguros, operador de barco a vapor, até bombeiro de trem. Nada dava certo por muito tempo. Mas foi na beira da estrada que a mágica começou. Já mais velho, Sanders abriu um pequeno restaurante num posto de gasolina no estado do Kentucky. Ele servia comida simples, feita por ele mesmo, com destaque para sua especialidade: o frango frito com uma mistura secreta de 11 ervas e especiarias. Os clientes adoravam. A fama cresceu e em pouco tempo o restaurante se tornou conhecido na região. Em 1935, o governador do Kentucky deu a Sanders o título de coronel honorário, por sua contribuição à culinária local. E daí nasceu a imagem do famoso Coronel Sanders, de terno branco, cavanhaque e carisma. Parece um conto de sucesso, né? Mas aí veio o baque. Quando tudo parecia bem, veio o fracasso. Na década de 1950, uma nova estrada interestadual foi construída e desviava o tráfego que antes passava em frente ao restaurante. O movimento caiu drasticamente. Sanders perdeu tudo, faliu, vendeu o restaurante, ficou apenas com a aposentadoria do governo, $105 por mês. Mas ao invés de se entregar, ele teve uma ideia. Pegou sua receita de frango, colocou tudo no carro velho e começou a bater de porta em porta nos Estados Unidos. Restaurante por restaurante, ele oferecia sua receita em troca de uma pequena comissão por frango vendido. E aí vem a parte inacreditável. Ele ouviu mais de 1000 rejeições. Quantas pessoas você conhece que aguentariam isso? Mas Sanders acreditava. Ele sabia do potencial da sua receita, até que um restaurante disse sim. E assim nascia o primeiro franqueado do KFC. O crescimento foi explosivo. Em pouco tempo, centenas de restaurantes nos Estados Unidos começaram a usar sua receita. O frango frito do Coronel virou sucesso nacional. Em 1964, aos 73 anos, Sanders vendeu a empresa por $2 milhões, mas continuou como embaixador da marca até o fim da vida. Ele viajava o país, visitando lojas, tirando fotos e levando sua história como exemplo. Hoje o KFC está presente em mais de 150 países. São milhares de unidades espalhadas pelo mundo, servindo milhões de pessoas por dia. Mas o mais importante não é o número de restaurantes. É o que essa história representa. O que podemos aprender com o Coronel Sanders? Que nunca é tarde demais para começar, que o fracasso não é o fim, é o recomeço com mais experiência. Que empreender não é só ter uma ideia, é ter coragem de insistir nela. Ele começou aos 65, com uma receita, sem dinheiro, sem apoio, com mais nãos do que a maioria aguentaria ouvir. Mas ele não desistiu. Essa é a essência do empreendedorismo. Acreditar quando ninguém mais acredita. Ir em frente mesmo sem garantias. Ter fé mesmo no escuro. Se você tem uma ideia, um sonho, uma paixão, não desista, não pare, não se esconda, comece, nem que seja pequeno, nem que pareça tarde. A sua história pode ser a próxima grande inspiração do mundo, porque no fim das contas, não importa quando você começa,
Importa se você tem coragem de começar.